E aí, beleza? Hoje você vai conhecer os 10 mistérios da NASA. Casos reais, cheios de perguntas sem respostas, onde ciência e mistério se confundem. De sonhos inexplicáveis captados no lado oculto da Lua até possíveis sinais de civilizações alienígenas. E é justamente lá, no lado mais sombrio da Lua, que tudo começa. O top 10 desse mistério: as sombras do lado oculto da Lua. Durante as missões Apollo, astronautas relataram ruídos e interferências quando orbitavam o lado oculto da Lua, uma região que nunca vemos da Terra. Alguns descreviam sons parecidos com música espacial, algo que simplesmente não fazia sentido naquele silêncio absoluto. Oficialmente, a NASA explicou que se tratava de uma interferência de rádio entre as naves, mas muitos astronautas juram que o som era diferente, quase como se uma presença invisível estivesse ali observando. Essa parte das gravações ficou anos arquivada, até vazar décadas depois. Afinal, o que existe no lado escuro da Lua? Interferência ou algo que não quer ser descoberto? E falando em algo que nos observa, o próximo mistério parece nos vigiar há séculos. E chegamos ao top 9, o Cavaleiro Negro, o satélite que espiona a Terra. Em 1998, câmeras da missão STS-88 captaram um objeto negro orbitando a Terra. A NASA disse que era apenas um pedaço de manta térmica solta durante o voo, mas o formato e o movimento não batiam com nada conhecido. Esse objeto ficou conhecido como Cavaleiro Negro. E o mais estranho é que relatos parecidos existem desde 1899, quando Nikola Tesla captou sinais misteriosos vindo do espaço. Coincidência ou algo que vem nos monitorando desde antes dos satélites existirem? Até hoje, ninguém conseguiu rastrear de novo esse satélite. Ele aparece e some. Talvez seja apenas lixo espacial, ou talvez uma sentinela, observando nossa evolução. E se o que nos observa não for apenas um satélite, mas uma visita de outro sistema estelar? E chegamos ao top 8 dessa curiosidade, o visitante interestelar Oumuamua. Em 2017, um objeto misterioso cruzou nosso sistema solar. Ele foi batizado de Oumuamua, e o que intrigou o cientista foi seu comportamento. Ele se movia como se algo o impulsionasse, sem cauda de cometa, sem explicação, física clara. Um renomado astrofísico chegou a sugerir que poderia ser tecnologia alienígena, talvez uma sonda antiga, viajando há milhões de anos no espaço. A NASA tentou encontrar respostas, mas nenhuma teoria bateu com todos os dados observados. Oumuamua passou, desapareceu e nunca mais foi visto. Um visitante solitário ou uma mensagem perdida no tempo. E falando em mensagens, o próximo mistério pode conter sinais vindo de outro mundo. E chegamos ao top 7. O DNA alienígena encontrado nos meteoritos. Em 1996, pesquisadores analisaram um meteorito marciano chamado Alan Wills. Nele, encontraram estruturas microscópicas parecidas com bactérias fossilizadas, indícios claros de vida alienígena antiga. A notícia chocou o mundo, mas logo depois a NASA recuou, dizendo que eram informações naturais. Muitos cientistas discordaram, afinal, por que negar uma descoberta tão importante? Será que a NASA descobriu a primeira prova de vida fora da Terra e decidiu esconder? E se o que eles esconderam não fosse apenas vida microscópica, mas algo muito maior? E o top 6 dessa aventura, as transmissões perdidas da Apollo 11. Em 1969, o mundo inteiro assistiu Neil Armstrong dar o primeiro passo. Mas há 2 minutos que ninguém viu, 2 minutos de transmissões cortada, oficialmente por falha técnica. Segundo boatos de dentro da própria NASA, esses 2 minutos continham uma conversa em que Armstrong descrevia enormes naves observando a missão à distância. A gravação sumiu e até hoje nenhuma cópia foi encontrada. Foram apenas falhas de comunicação ou alguém preferiu silenciar o que realmente aconteceu lá? E se existirem provas visuais de estruturas inteiras, mas em outro planeta? O top 5 desse mistério, a estranha cidade em Marte. Desde os anos 70, sondas da NASA
capturam imagens intrigantes de Marte, estruturas geométricas, torres, pirâmides e a famosa face de Sidônia. Coincidência geológica? Nem tanto. Pesquisadores independentes analisaram essas informações e encontraram os padrões matemáticos exatos, impossíveis de ocorrer naturalmente. A NASA sempre disse que é apenas ilusão de ótica, mas os números contam outra história. Se uma civilização viveu lá há eras, ela deixou rastros. E talvez a NASA já os tenha encontrado. E o que dizer quando até o Sol começa a agir de forma misteriosa? E chegamos ao número 4, o silêncio do Sol. O Sol costuma seguir ciclos previsíveis de energia, mas às vezes ele simplesmente adormece. Entre um estado de silêncio, sem explosões, sem atividade, a NASA chama isso de mínimos solares profundos. Durante esses períodos, o campo magnético da Terra enfraquece e fenômenos climáticos extremos acontecem. A parte estranha, a NASA nunca explicou por que o Sol desliga assim. Será apenas um ciclo natural ou um sinal de algo muito maior acontecendo lá fora? Mas os efeitos mais assustadores não vêm do Sol, e sim do próprio espaço na mente humana. E chegamos ao top 3 dessa aventura, os astronautas que mudaram após o retorno. Depois de passarem meses no espaço, alguns astronautas voltaram diferentes. Relataram sensações de presenças, lapsos de memória e até comportamentos estranhos. A NASA atribuiu isso a efeitos psicológicos de isolamento. Mas há quem diga que o espaço não está sozinho, que existe uma espécie de consciência invisível que interage com a mente humana quando ele ultrapassa os limites da Terra. E talvez alguns astronautas tenham sentido exatamente isso. O que acontece quando o corpo humano se conecta a algo além da compreensão? Talvez a resposta esteja nos sinais que nunca chegaram até nós. E o penúltimo colocado, o top 2, os sinais que nunca foram divulgados. Desde os anos de 1960, radiotelescópios captam pulsos e padrões que não se repetem. Alguns duram milissegundos, outros retornam décadas depois. Internamente, a NASA os classifica como anomalias sem fonte conhecida. Esses sinais nunca foram divulgados ao público, mas vazamentos indicam que alguns deles contêm estruturas matemáticas complexas, algo que não poderia surgir por acaso. Se o universo está tentando se comunicar, será que a NASA já ouviu a resposta e escolheu o silêncio? E esse silêncio? Talvez seja o maior mistério de todos. E chegamos ao top 1, o silêncio da NASA. O que eles realmente escondem? Por mais de 60 anos, a NASA acumula dados, imagens e sons do universo, mas centenas de arquivos continuam selados, inacessíveis até mesmo a cientistas da própria agência. O que há de tão perigoso neles? Documentos sobre anomalias lunares, estruturas em Marte e transmissões inexplicáveis permanecem trancados sob níveis de segurança máxima. Oficialmente, é para evitar interpretações erradas. Extraoficialmente, é o segredo mais bem guardado da humanidade. Talvez o maior mistério não esteja lá fora, entre as estrelas, mas dentro dos cofres da própria NASA. Agora que você conhece esses segredos, fica a pergunta: o que mais será que está sendo escondido de nós? E se parte da verdade sobre o universo já foi descoberta, mas nunca revelada? Deixe seu comentário, dizendo qual desses mistérios te deixou mais curioso e o que você acredita que a NASA realmente sabe. Então não perca tempo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.